Alô galera, tudo bem com vocês? Aí passando para mais uma pequena catequese. O intuito das minhas catequeses é direcionar para os católicos para aperfeiçoamento da fé com o conhecimento, né? Imaginemos vocês o que fala São Paulo em Romanos 10:17. Né? A fé ela é abastecida pela pregação, né? Estamos pregando, estamos falando da nossa fé. Eu fiz um vídeo anterior aqui falando sobre as diversidades das igrejas protestantes, como são várias, né? Eu fiz um desafio aos irmãos protestantes, né? Que também veio um vídeo, o vídeo vai andando e vai chegar nas mãos deles, né? Falei, olha, se alguém tiver alguma profecia aqui na Bíblia que nos mostram o protestantismo que ia chegar no ano 1517 pelo herege Martim Lutero, pode colocar capítulo e versículo aqui que eu vou estudar e analisar com carinho. Os irmãos não colocaram, os irmãos protestantes, mas eles começam a falar coisas sem nexo. Imagine vocês, um irmão adventista chamado Fernandes, ele colocou, eu não bloqueio comentários que começam, que falam da doutrina, porque tem sempre irmãos católicos que gostam de comentar, quando não tem tempo sempre vem e comenta. Mas esse cara ele fez um comentário dentro do comentário do nosso irmão João Batista lá do Rio Grande do Norte, um dos grandes apologistas da fé católica. E o cara foi argumentar com o irmão João Batista que Pedro, no Mateus 16:18, Pedro foi chamado de Petros, no grego, pedrinha, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro, sobre esta pedra, apontando para si próprio, edificarei a minha igreja. Eles falam assim, que Jesus apontou para si próprio. O texto não fala isso. Vamos narrar o texto. Capítulo 16, versículo 17 ao 18. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí depois ele confirma que é para Pedro que ele está apontando. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Ele confirma. Mas o irmão protestante, ele diz que não. O irmão João Batista, no seu comentário sempre respeitoso, fala: o apóstolo São Pedro foi o único apóstolo que recebeu do próprio Deus uma fé petrina, sobrenatural. Porque foi o próprio Pedro que falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no versículo 16. Da mesma capítulo de São Mateus 16. Mas os irmãos protestantes, eles começam a embaralhar, a falar do grego. A Bíblia foi traduzida para o grego após ter sido escrito no aramaico os evangelhos. O evangelho de São Mateus, principalmente. Jesus falava no aramaico e não no grego. É bom entender isso. No aramaico, pedra é Kéfas, ou Cefas, como você queira falar. O irmão João Batista colocou outro comentário e falou. Ele deu uma risadazinha pela ignorância do irmão protestante, falou: meu amigo protestante, Jesus Cristo falava com Pedro na língua aramaica e não no grego, porque o nome de Pedro no aramaico significa Cefas ou Kéfas, e não de Petros, porque em grego pedra ou pedrinha significa litros, e no grego se traduz Petros no sentido original de pedra, e não pedrinha, como dizem as falsas religiões. Aí ele vai dar o texto bíblico que mostra claramente o que a gente está falando aqui. Olha o que fala São João, capítulo 1, versículo 42. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Kéfas, que quer dizer pedra. Pedra, a Bíblia Ave Maria chega a ratifica pedra. Repara só como nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa da mesma maneira como ele começou com Mateus 17. Colocou o sobrenome de São Pedro, Simão, filho de João. Mesma coisa. Prestem atenção como o irmão João Batista foi cirúrgico nesse seu comentário. Cirúrgico. E ele foi argumentando com o irmão Fernandes, adventista, e o irmão adventista ele acabou não mais respondendo. Por quê? Porque o diálogo aconteceu,
E ele faltou argumentações, mas foi um diálogo respeitoso, né? Imaginemos vocês que a gente poderia encontrar outras passagens bíblicas que falam sobre isso. O irmão João Batista deu lá uma referência, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. É o que foi visto por Kefas, é depois visto pelos 11. Aí São Paulo está narrando como foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 15, versículo 5 da primeira carta aos Coríntios. Pedro é chamado novamente de Kefas. Imagine vocês que tem outras passagens bíblicas que poderemos mostrar porque foi falado no aramaico e não no grego, portanto não deve ter essa distorção que eles têm de falar que era Petros, ou significava pedrinha, e Jesus apontava para si próprio. Não, minha gente, pelo amor de Deus do céu, para com essa interpretação, porque aí chega a ser, sei lá, uma tristeza grande essa interpretação. Eu não vou aqui xingar, respeito a opinião de você aí que está do outro lado, respeito. Pode comentar, eu respeito a sua opinião. Mas, irmão, analise as escrituras. Tire esse olhar dessa cegueira que está nos seus olhos. Preste atenção como na carta aos Gálatas, São Paulo se referia a São Pedro. Não era Petros, não. Era Kefas. Preste atenção no capítulo 1, versículo 18. Na Bíblia, tradução Mato Soares. É dali, no fim de 3 anos, foi a Jerusalém para conhecer Kefas e esteve com ele 15 dias. São Paulo foi ser doutrinado por Kefas, por Pedro, né? Se você for encontrar no capítulo 2, versículo 14, também naquela repreensão que São Paulo fez a Kefas, ele coloca, né, de uma maneira respeitosa, mas que ele chamou a atenção, né, do procedimento do nosso primeiro Papa Pedro com a questão dos gentios e os judeus. Na parte A do versículo 14, capítulo 2, ele fala: porém eu, tendo visto que ele não andava diretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Kefas, Kefas, é Kefas, misericórdia, o que é que vocês vão misturar as coisas? Mas depois o evangelho de São Mateus foi traduzido para o grego. Não, mas ele foi escrito no aramaico. O irmão João Batista, ele foi cirúrgico. Olha, não tem dúvida. Prestem atenção. Olha, se vocês entenderem a questão do Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo, novamente, a lógica do capítulo 16, vocês vão entender por que Jesus não apontava para ele próprio. Quando ele fala, Jesus, então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, isto mais meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, apontando para Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto tem que ficar zoando na sua cabeça, porque o versículo 19 confirma o que o nosso Senhor Jesus Cristo falava, dando as chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Prestem atenção. Ele aponta para Pedro porque ele dá as chaves. A única igreja que nos liga, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, nos liga com o alto. Prestem atenção, no versículo 19 conclui toda a argumentação que o irmão João Batista colocou, tirando a questão da língua que foi escrita. Mas quando a gente vai para a linguagem que foi escrita, aramaico e não grego, já quebra toda a argumentação dos irmãos protestantes, toda. Pedir a intercessão do Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, interceda por nós diante das chagas do Cordeiro Imolado, que a Imaculada Conceição proteja cada um daqueles que estão assistindo meus vídeos. Fiquem todos com Deus. Pode comentar aí, de uma maneira respeitosa, irmão protestante. Eu não vou bloquear não, agora se vier com zombaria vai ser um corte rápido.
que esse vídeo aqui é direcionado para católicos. Mas é claro, o vídeo, quando ele tem as curtidas marotas que vocês dão, compartilha com algum amigo seu, sempre vai aumentando, os inscritos vai aumentando também as visualizações. Aí vai chegar na mão de todos os públicos e infelizmente a gente tem que respeitar a opinião de todos, né? Respeitar. Mas a verdade católica tem que ser dita para você, católico. Preste atenção, não perca esse vídeo não. Salve Maria, viva Cristo Rei.